Do software, nós vamos começar aqui clicando no menu Parâmetros para ver que opções temos. Então, para que serve o menu Parâmetros? Na realidade, nós podemos dizer que esse menu, as opções que estão contidas nele são opções, assim, vamos dizer, de cadastros básicos ou cadastros auxiliares aos demais cadastros principais. Por exemplo, vamos supor que eu quero cadastrar as minhas igrejas e as minhas congregações. Então, eu tenho aqui, basta eu clicar em Parâmetros, Igrejas. Só que antes nós vamos começar cadastrando a nossa cidade, porque o sistema só vem com a cidade de Governador Valadares. Então, se você quer cadastrar a sua cidade, você vai clicar aqui já na próxima linha em branco do campo cidade. Por exemplo, que a cidade chama São Paulo. E vai colocar São Paulo. O código ele vai numerar automaticamente. E agora basta eu fechar aqui. Bom, vamos em parâmetros, vamos fazer um teste de cadastrar igrejas e congregações. Aqui já vem um código automático, esse código. Cada cadastro do sistema Visual Igrejas tem uma numeração automática. Então, cada cadastro vai receber um código dado pelo computador. Então, eu vou colocar aqui o nome da igreja. Vou colocar o CNPJ. Aqui eu posso colocar a data da fundação, endereço. Na cidade, eu vou escolher São Paulo. Agora, se, por exemplo, agora você vai começar a entender a utilidade de parâmetros. Se, por exemplo, não tivesse, na hora que eu estivesse cadastrando a cidade que eu quero, eu iria acionar novamente o menu Parâmetros, ia clicar em Cidades, ia digitar a cidade, vamos supor que era Rio de Janeiro. Ia fechar, ia clicar no botão Salvar, e agora sim eu posso escolher Rio de Janeiro. Todo lugar que tiver essa seta, que tiver essa lista para você escolher alguma informação e essa informação não estiver contida na lista, basta você clicar em parâmetros e escolher qual é o cadastro que vai, no caso, preencher aquela lista para você. Então é para isso que serve parâmetros. Vou colocar aqui RJ, CEP, telefone. Veja só como você vai digitar o telefone. Você vai ter que colocar o código de área e você vai ter que dar um espaço, pressionar a barra de espaço para depois digitar os números. Isso se for 8 números. Se for 7, você vai ter que dar 2 espaços depois do código. Isso para ficar numa estética legal. Aí temos os dados da diretoria da igreja, o presidente, vice-presidente, os demais líderes. E agora entra numa outra parte aqui que se chama configurações do cartão de membro. Só que antes nós temos aqui logomarca. Aqui nós podemos colocar a logomarca da igreja. Então como que eu faço para colocar uma logomarca? Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se eu tenho alguma imagem aqui. Vou minimizar aqui. Vou abrir meu Windows Explorer. Vamos navegar.
Temos uma imagem. Vou dar 2 cliques para abrir esta imagem. Editar e vou copiar essa imagem. Vou ter que selecionar primeiro. Editar, copiar. Voltar aqui para o meu programa. E vou clicar em colar. Caso no momento que você estiver colando, você abriu lá o programa onde estava a imagem, selecionou, copiou, veio colar e deu algum erro, ele falando que o objeto olé deu algum problema com relação ao objeto olé, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o programa da imagem, vai copiar a imagem, vai abrir o Word, vai colar no Word a imagem e depois você vai selecionar dentro do Word, vai copiar do Word lá a imagem e aí sim você vai colar. Aí quando você clicar em salvar, já não vai dar o erro. Agora, observe bem essa informação aqui. Marque a igreja local. Está marcado, certo? Então, para a igreja número 1, para a igreja, principalmente a igreja sede, você nunca desmarca isso aqui. Porque se você desmarcar isso aqui, na próxima vez que você tentar entrar no programa, ele não vai entrar. Aí, para que ele entre novamente, terá que ser feita uma operação através do Microsoft Access, abrindo um banco de dados, abrindo a tabela igrejas, procurando a coluna igreja local e marcando ela novamente. Então, você não deve desmarcar. Caso desmarque e o programa não esteja abrindo, vamos imaginar que ele não estivesse abrindo aqui. Vou clicar aqui em salvar. Vou fechar aqui e vou tentar abrir aqui novamente. Aí não apareceu a portinha para mim entrar. Nesse caso, vou ter que finalizar minha tarefa. Finalizar a tarefa. Vou abrir o Microsoft Access. Vou mandar procurar mais arquivos, abrir um banco de dados, procurar mais arquivos. Vou procurar no examinar, no C2 pontos, na pasta Visual 2001, na pasta igrejas, o arquivo dados MDB. Ele fala que eu não vou poder fazer alterações porque esse banco de dados ele foi feito numa versão anterior ao Access 2000. Algumas vezes a primeira vez que você fizer isso, ele vai falar, ele vai te perguntar se você quer converter o banco de dados ou se você quer só abrir. Nesse caso, você responde que você quer só abrir. Tenho que localizar a tabela, elas estão em ordem alfabética. Vou dar um clique aí, vou clicar na letra, vou pressionar aqui com o meu dedo a letra I. E aí eu encontrei igrejas, vou dar um Enter. Ele vai abrir a tabela. E agora eu vou percorrer as colunas. Eu posso usar a tecla Tab. Pressionando a tecla Tab, eu vou achar o campo igreja local. E aí eu vou marcar. Isso é somente para a igreja 1. As demais não pode marcar não. As congregações, a 2, a 3, a 4, não pode marcar. Aí agora eu posso fechar o Access. E novamente abrir o meu Visual Igreja 2001. Abro. E vou voltar para o cadastro de igrejas. Então está aqui marcado novamente. Bom, aí agora eu tenho configurações cartão de membro. Aqui eu posso colocar uma observação.
aqui um versículo que eu queira que saia no cartão. Que é uma validade. Aqui eu poderia colocar uma assinatura do pastor. Como que eu faço para colocar a assinatura do pastor ou do secretário aqui? Para sair no cartão. No caso, você teria que escrever isso numa folha, escanear, e depois você ia pedir para algum programa abrir essa imagem. Vamos ver se eu tenho aqui. Selecionar. Se eu quiser fazer algum recorte, eu posso. Editar, copiar, fechar o programa de edição de imagem, fechar o Windows Explorer, maximizar a tela. Clico aqui no local da imagem e clico aqui em colar. Aí está. Isso poderia valer também aqui para o secretário. Bom, cabeçalho do cartão. Então o que acontece? No sistema, aqui por exemplo, em cartão de membro, existem vários modelos que você pode escolher para imprimir. Isso sem contar os da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é muito mais cartões, né, muito mais opções de cartões. Então, o que acontece? Então, alguns cartões, alguns modelos, o computador para fazer o cabeçalho, ele vai pegar o nome, vai pegar o endereço, vai pegar a logomarca e vai montar um cabeçalho. Agora, outros modelos, ele vai já pegar o cabeçalho pronto aqui. E alguns modelos, ele vai pegar aqui apenas o nome da igreja, endereço, e vai pegar a logomarca e colocar essa logomarca aqui e colocar no cabeçalho. Outros, você já tem que fazer o cabeçalho com a logomarca. Então, vai depender muito do modelo de cartão que você escolher. Isso vai depender muito. Então, eu vou fazer um exemplo aqui como que você faria isso. Eu vou no Word. Vou abrir o Word aqui. Vou escrever aqui um cabeçalho. Vou inserir uma imagem aqui.
essa imagem que eu quero. Desfazer aqui. Quero a imagem logomarca da igreja. Formatar aqui. Colocar a opção próximo ao texto. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver minha logo. Então eu selecionei, copiei e colei. Aqui no caso eu usei o Ctrl C, Ctrl V. Mas você pode usar as opções do menu editar ou então esse ícone aqui. Então é assim que eu faço um cabeçalho. Aqui a assinatura do superintendente, se tiver, você pode colocar. Vou copiar daqui, ó. Imagens do cartão. Fundo frente e fundo verso. Como eu disse que existem vários modelos de cartões, alguns cartões permitem você colocar a imagem de fundo ou a imagem de frente. Aí eu vou pegar essa imagem aqui que está no Word, vou dar um Ctrl C nela. Fechar o Word aqui que está carregando demais a máquina e aí fica pesado. Eu vou pegar aqui, Ctrl C. Então eu determinei aqui que as imagens de frente e de verso serão as mesmas da logomarca. Observações do cartão de pastores e obreiros. Então tem os cartões de pastores e obreiros. Se eu quiser fazer uma observação eu posso aqui. Observações de relatórios financeiros. Se eu quiser fazer alguma observação para sair no relatório resumo de caixa, ou para sair num balancete financeiro, eu posso colocar essas observações aqui. E sempre salvando para concluir. Então está montado aí o meu cadastro. Agora vamos supor que eu tivesse mais uma congregação. Como que eu faço para cadastrar a próxima congregação? Clico em novo, botão novo aqui. Ele já vem número 2. Eu vou escrever aqui o nome da congregação. Poderia repetir as informações aqui, né, de logomarca e etc. Aqui eu não vou marcar a igreja local, somente na igreja número 1. Então aqui eu posso navegar, anterior, próximo. Então quando você vai, eu estou no 2. Clico no anterior, foi para número 1. Se eu estou no número 1, vou para o último, ele vai para o último registro. No caso só tem 2, eu vou para o 2. E aqui a mesma coisa, o primeiro vai para o número 1 porque eu só tenho 2. Estava no 2, veio para o 1. Se eu estou escrevendo alguma coisa e acho que está errado, clico no desfazer, ele desfaz aquela digitação. Se eu quero, por exemplo, vou clicar aqui mais um novo aqui, escrever aqui teste, salvar. E vou para o primeiro, vou para o último. Vamos supor que eu quero excluir esta congregação número 3. Então eu vou clicar aqui em excluir. Sim, está excluído. Agora, sempre aqui você vai observar nas suas telas de cadastro que ele está falando registro 1 de 2. Ou seja, você só tem 2 registros e no momento você está posicionado no número 1. Como é que eu faço para fazer pesquisa aqui?
Se eu quisesse localizar aqui, eu estou na igreja do Evangelho Quadrangular, quero localizar a congregação. É só clicar aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero localizar pelo nome. Eu clico aqui no nome da igreja, clico aqui em pesquisa geral. Ele vai me abrir uma caixa dizendo localizar no campo nome da igreja. Localizar o que no nome da igreja? Localizar a palavra congregação. Bom, mas que congregação que você quer? Bom, se eu não sei, se eu não sei o que está escrito lá no cadastro, eu posso usar o recurso coincidir, que tem 3 opções. Eu tenho qualquer parte do campo, então ele vai fazer o seguinte, se eu escolher qualquer parte do campo, ele vai procurar no campo o nome da igreja, qualquer, no caso, registro que tenha uma congregação no nome. Então, congregação do Evangelho Quadrangular. Congregação do Evangelho Quadrangular do bairro IP. Então, ele vai procurar para mim. Agora, e se eu quero uma congregação que inicia com congregação, o nome. Aí eu clico em início do campo. Então, ele vai localizar qualquer igreja que começa com a palavra congregação no campo nome da igreja. Agora, se eu colocar campo inteiro, então ele vai procurar somente igreja que chama exatamente congregação, nem mais nem menos. No nosso caso aqui, nós vamos usar a opção início do campo e vamos clicar em localizar a primeira. Então você viu aqui que ele já localizou a congregação quadrangular. Se não fosse essa, eu clicava localizar próximo e ele ia para a próxima congregação que inicia com a palavra congregação. Como é essa que eu estou procurando, eu vou clicar em fechar e aí eu posso navegar nas janelas aqui desse cadastro dessa igreja. Ok? E para fechar, eu clico neste botão. Se eu quisesse um relatório, só mais uma informação aqui, no caso, deixa eu abrir aqui igrejas. Algumas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Igreja Quadrangular, por exemplo, tem um campo, que aqui não aparece, mas tem um campo lá no cadastro do programa da Igreja Quadrangular, por exemplo, que tem lá escrito assim, região. Então ali você vai informar o número da região eclesiástica que essa igreja pertence. E a mesma coisa no caso das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, que é o campo setor. Então eu vou agora, e se eu quisesse um relatório dessa igreja, destas igrejas que eu fiz cadastro, eu clico em relatórios. Então tudo que você fizer aqui através de um cadastro, ou através da opção de cadastros, que é o menu cadastros, que tem uma série de cadastros, se você quer um relatório no papel, claro, antes visualizando na tela, você vai na opção relatórios. Então eu vou aqui em relatórios, igrejas, vou clicar, por exemplo, uma relação geral. Então apareceu o relatório da minha igreja. Agora observe o seguinte, vai acontecer que ele vai, em alguns casos, cortar aqui. Ele está cortando a impressão. Por que isso? Deixa eu fechar e explicar. Aqui em relatórios, você vai observar que na frente de cada relatório, do nome do relatório, está entre parênteses escrito OF, ou às vezes está escrito A4. Então você tem A4 e OF. Então A4 é o papel A4, OF significa o papel ofício. No caso de igrejas aqui, o papel é ofício. Então, quando você visualiza, acaba de visualizar, e ele está cortando, o que você tem que fazer? Você tem que ir aqui no arquivo configurar página, ou então ir nesse íconezinho aqui, configurar página, e aí você vai olhar se o papel está de acordo. No caso de igrejas, nós vimos que estava ofício, então eu tenho que colocar ofício. E na hora de imprimir lá na impressora, você tem que colocar o papel ofício. Então aí está
o meu relatório das igrejas. E agora, se eu quiser imprimir, eu clico em arquivo, clico em imprimir, ou melhor, assim a melhor opção, eu clico em Ctrl, pressiono o Ctrl e depois o P, e aí eu posso configurar a minha impressora para fazer a impressão da forma que eu quiser. Se eu clicar OK, ele vai imprimir esse relatório. Notem que ele montou o cabeçalho com a logomarca e os dados que eu digitei da igreja sede. Aqui me totalizou o total de igrejas. E aí eu posso fechar. Bom, isto aí que nós vimos foi o cadastro de igrejas. Nós temos agora aqui no sistema, nos parâmetros, cadastro de células. Veja só, isso aqui especificamente é para igrejas que trabalham com aquele modelo de células que não é o G12. Então, para cadastrar células, você tem aqui um lugar onde você cadastra os supervisores. Agora, notem bem uma coisa. Vocês vão abrir em parâmetros vários cadastros cujo código é número 1 e o nome que está escrito sempre é não informado. Então, o que acontece? Vocês não devem mexer nessa informação. Vocês devem deixar isso aí. Porque o que acontece? Quando eu vou fazer um cadastro, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu vou fazer um cadastro, por exemplo, abrir aqui o cadastro de membros. Bom, aqui já tem um membro que eu cadastrei. Agora, eu vou clicar no novo para fazer um novo cadastro. Então, o que acontece? Digitar o nome aqui. Cliquei em salvar para salvar essa informação. Por exemplo, aqui na janelinha Eclesiásticos 1, que a gente chama isso aqui de guias, né? Nas guias, ou páginas, se você quiser chamar assim, ele já me informou que a célula que o Flávio, que eu acabei de cadastrar, chama-se não informado. Então é como se fosse é porque ele tem que jogar a pessoa em alguma célula na hora que está cadastrando. Então por isso, lá em parâmetros, no cadastro de células, eu sempre uso aqui, por exemplo, células cadastro. Então já vem a número 1, está não informado o nome. E eu sempre vou começar cadastrar as minhas células clicando no novo e a partir do número 2. E assim também outros cadastros do tipo, no caso eu estava falando do supervisor de células. Então o número 1 você deixa não informado e o número 2, a partir do número 2 você começa a colocar o nome do supervisor. Se você quiser cadastrar as células também, vai clicar em células, cadastro, novo, nome da célula, se tiver nome, né? Se não tiver, você coloca o nome do líder. Aqui os dados onde ela funciona, supervisor, que eu acabei de cadastrar, dia de reunião, horário, data da criação, quem é a célula mãe, que à medida que você for criando as células, vai aparecendo aqui todas as células que estão no cadastro, os auxiliares, qualquer outro tipo de informação e atividades que porventura essa célula realizou. Notem também que esses tipos aqui de tabelas que você tem que inserir informação, normalmente quando você clicou no novo e está criando um novo cadastro, como eu estou criando aqui essa ficha dessa célula, Jardim e Companhia,
Isso pode ocorrer no cadastro de membros ou outros cadastros que tenham tabelas. Então, nesse caso, a tabela só fica liberada depois que você clicar no botão salvar. E aí você pode colocar. Então aqui eu coloquei uma atividade que foi realizada no dia 24/4, às 20 horas, que será realizada no caso, né? Então é para isso que serve essas informações. Bom, a parte de estatística, de frequência e dos componentes só é possível a gente verificar mais à frente quando nós fizermos cadastro de membros e outros cadastros de novos convertidos. Por enquanto não se dá para ter essas informações. No entanto, se eu quiser tirar um relatório, alguma informação sobre células, eu posso vir em relatórios, células, aí eu tenho a relação geral. Aquele mesmo esquema, você tem que olhar aqui se o papel, no caso aqui, a relação geral é ofício. Aí você configura. E se você quiser imprimir, Ctrl P, né? E aí você vai poder imprimir. Outras informações aqui sobre células. Atividades, por exemplo. Eu quero saber as atividades das células. Aí ele vai me perguntar data da atividade inicial que eu quero saber. Eu quero saber do dia 1/4/2007. Clico OK. Data da atividade final. Até dia 30/4/2007. OK. Código da célula que você quer saber sobre essa atividade. Eu poderia informar somente uma célula ou todas. Se eu quisesse todas, eu ia colocar código da célula. No caso aqui é por célula. Então aqui eu tenho que informar o código da célula. Vou colocar o número 2, que é a célula que eu quero saber. Então, aí está o meu relatório de atividade. Nesse caso aqui, deixa eu ver o relatório de atividade. Vamos ver se ele é ofício ou A4. É A4, então eu posso configurar isso aqui como A4. Aí está o relatório das atividades das células. Muito bem. Continuando o nosso cadastro, nossa opção parâmetros, nós vamos entrar agora em famílias. Para que serve, para que serve o cadastro de famílias? Vamos abrir. Da mesma forma, você vai encontrar o código número 1, opção não informado, não utilize, porque veja bem, vamos abrir o cadastro de membro novamente. Quando você cadastra um membro, olha só, eu clico novo. E coloco
a opção aqui, salvar aqui. O que que acontece? Ele já joga uma família que se chama não informado, ou seja, ele coloca aquele lá como se fosse uma família fictícia. Então todo cadastro vai cair aí, a menos que eu vá e mude para a família realmente que essa pessoa pertence. Esse cadastro de família não é necessário. A vantagem do cadastro de família é se você quer mandar no final do ano uma carta e quer mandar aquela carta para a família, para não ter que mandar membro por membro, emitir etiqueta por família e praticamente isso, né? Para saber quantas famílias tem a igreja. Então, para me controlar isso, fechei aqui o cadastro de membros. Eu vou clicar aqui, eu estou no cadastro de famílias, né? Que eu entrei através do menu Parâmetros Famílias. Eu vou clicar no Novo e vou clicar aqui, vou colocar uma família aqui. Eu vou colocar. Normalmente a gente não trabalha com sobrenome. Você coloca o nome do líder da família. Endereço. Então cadastrei uma família, a família número 2. Então o que acontece? Outra vantagem, vou abrir o cadastro de membros novamente. Outra vantagem que tem o cadastro de família, outra vantagem que tem é que se você estiver digitando a pessoa, aí você informa, por exemplo, que o Jarminiani é da família do Jarminiani Alves Batista. Então ele pergunta: você deseja trazer o endereço do cadastro de famílias? Eu falo que sim. Ele atualiza o endereço e o telefone. Então, no caso, vamos imaginar aqui que essas duas pessoas que eu cadastrei, o Flávio, por exemplo, aqui, é da família do Jarminiani. Se eu coloco sim, é da família e mora na mesma casa, né, no caso. Eu clico sim, ele já vai trazer o endereço. Aqui a Vânia, no caso, vamos supor que eu fosse colocar aqui que é da família Jarminiana, eu tinha opção. Ou vamos supor que é da família, mas não mora na mesma casa. Aí seria o ideal eu criar uma outra família para ela. Vamos supor, quando eu fosse mandar uma correspondência. Agora, se eu não criei e falar que não, ele não vai trazer o endereço. E se eu falar que sim, ele vai trazer o endereço. Certo? Estou só utilizando o cadastro de membros para mostrar a função, utilidade do parâmetros famílias. Bom, uma vez cadastradas as famílias, eu tenho aqui opções, por exemplo, no relatório de membros, por exemplo, mais famílias. Então, por exemplo, vou clicar aqui. Ele vai estar me perguntando: você quer a família de qual igreja? Código da igreja inicial. Vamos supor que eu tenho a igreja de número 1 até a 10. Então eu quero da número 1 até a 10 ou quero só da número 1 inicial. Código da igreja inicial 1, código da igreja final. Tem que observar sempre essas mensagens que ele dá. Também eu quero da número 1. Então aqui a família Jarminiana Alves Batista é composta por três componentes. Aquele mesmo esquema, se estiver cortando esse relatório aqui, ele é ofício. Bom, ainda tem outra opção aqui no relatório de membros, mais etiquetas.
etiquetas por famílias. Então eu ia mostrar todas as famílias aqui, as etiquetas. Se eu quisesse configurar, eu vim aqui, configurar a página, ou vinha no arquivo, configurar a página. E aí eu tenho a configuração das margens, superior, inferior, esquerda, direita, da página, que tipo de papel que é. E das colunas, se é uma coluna, se é duas, se é três colunas, aí vai depender da sua etiqueta que você comprou. Aí você tem que configurar exatamente igual. Vai ter que fazer as medidas, aqui, espaçamento entre linhas, espaçamento entre colunas, tamanho da coluna, a largura, a altura, a direção que você quer que ele imprima. E aí, depois é só pressionar Ctrl P e mandar imprimir. Bom, continuando os parâmetros, aí eu tenho, por exemplo, na sequência, instrução. Instrução, para que serve? É para colocar escolaridade. Por exemplo, você está lá no cadastro de membro, aí você está aqui nos dados pessoais e você quer colocar o grau de instrução dessa pessoa e não tem aqui na lista. O que você faz? Não escolha nada, vai em parâmetros, instrução e coloca no final da lista. E aí clica em salvar quando voltar. E aí você vai encontrar o que você cadastrou. Isto vale para profissão. Você está cadastrando aí, não tem a profissão que você quer. Isto vale para estado civil e para uma série de outras informações. Então tudo isso você vai em parâmetros, ó, profissões, você acrescenta aqui, estado civil, você acrescenta aqui. Tudo que você não encontrar na lista na hora que estiver fazendo o cadastramento da pessoa, do membro, do visitante, idiomas, e assim, grupo sanguíneo, departamentos da igreja, os cargos e os ministérios. Você pode colocar o cargo que você quiser, o ministério que você quiser aqui nessa lista, para na hora que estiver cadastrando o membro poder informar. Os motivos de entrada pelo qual ele entrou na igreja. Os motivos de saída. Os cursos que ele já fez. Cristão. Religião anterior que a pessoa já tenha tido. Aqui os estados. No caso aqui cidades, né? Cidades. Aqui os estados. Você pode usar a barra de rolagem para navegar. Nacionalidades. Aqui tem mais deficiências físicas, caso você queira controlar isso no cadastro. Disciplinas. Você pode acrescentar aí na lista. Então por isso que a gente chama parâmetros de cadastros auxiliares, dons espirituais, nível espiritual, exibir e ocultar mensagens. É que, por exemplo, no cadastro de membros, no cadastro de escola bíblica dominical, às vezes você está fazendo um cadastro e ele vai dando algumas mensagens. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui só para você ver. Se você quiser arrumar aqui essa barra de ferramentas, você pode. Por exemplo, eu quero apagar essa. Deixar essa aqui. Deixa eu fechar. Porque essa aqui, ó, a principal só interessa aqui fora. Então lá dentro não precisa. Quando eu abro os cadastros.
É, Então, vamos imaginar aqui que eu vou colocar a minha idade aqui. Ele está falando aqui uma mensagem que eu tenho 37 anos, que ele não encontrou uma classe para a minha idade, que o meu aluno, que este aluno será cadastrado em outra classe, que ele cadastrou eu numa classe que chama não informado, que depois eu posso, se eu quiser cadastrar este aluno em outra classe, ele está me referindo uma mensagem sobre a escola dominical. Mas aí se eu não quero toda hora que eu digitar uma data de nascimento, que ele fique me dando essas mensagens, eu vou aqui em parâmetros, exibir e ocultar mensagens e vou desmarcar as mensagens. Aí eu fecho. Então se eu colocar aqui agora a idade, deixa eu salvar isso aqui, abrir novamente. Então a mensagem sobre aluno da escola bíblica já não apareceu mais. Então, para isso, eu vou aqui, desmarco as opções que eu quero. Vale lembrar que nesse caso especificamente da data de nascimento aqui, ele tinha duas mensagens. Lá está desativada apenas a mensagem sobre a escola dominical, porque tem uma outra mensagem aqui, ó, que ele não encontrou a classe para mim. Essa ele não tira essa mensagem, ele só tira a outra mensagem que fala que ele vai me cadastrar numa classe com o nome de não informado, porque ele não encontrou a classe ainda para mim, mesmo porque eu não fiz os cadastros das classes ainda, da Escola Bíblica Dominical. Fechando. Então é isso, pessoal. Sobre parâmetros, o que eu tinha que mostrar é isso. E em seguida eu vou estar já entrando na parte de cadastros. Ok?